A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 1, que está trazendo o título O Início da Caminhada. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2024. Nesse trimestre está trazendo o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nesse segundo trimestre, o comentarista será o pastor Osiel Gomes. E na lição de número 1, está trazendo o título O Início da Caminhada. Na lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Na lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Na lição de número 5, os inimigos do cristão. Na lição de número 6, as nossas armas espirituais. Na lição de número 7, o perigo da murmuração. Na lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Na lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Na lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Na lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Na lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E fechando o trimestre com a lição de número 13, trazendo o tema da última lição, a cidade celestial. Então, meus irmãos, essas aí vão ser as 13 lições que estaremos estudando nesse segundo trimestre. E para iniciar, abrindo a introdução, na lição de número 1, trazendo o título O Início da Caminhada. E o textuário nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de 1 a 8, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E os hinos sugeridos para essa lição serão os número da harpa de número 15, 19 e 227 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 1, o início da caminhada, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário e introdução. Nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos
agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do novo nascimento no início dessa jornada de fé. E a palavra-chave para essa lição é caminhada. No primeiro tópico vai trazer o título A Caminhada com Cristo. No primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos. No segundo subtópico, os três companheiros da nossa caminhada. No segundo tópico, traz o título O Novo Nascimento. No primeiro subtópico, por que precisamos do novo nascimento? No segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. No terceiro subtópico, o novo nascimento e seu processo. No terceiro tópico, traz o título O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. No primeiro subtópico, o Novo Testamento. No segundo subtópico, o tema principal do Novo Testamento. No terceiro subtópico, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Vindo para o livro de apoio, no capítulo 1, que está trazendo o título O Início da Caminhada, nos traz, no primeiro tópico, a caminhada com Cristo. No primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, nos deparamos com a criação do homem, que foi algo totalmente projetado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A princípio, Deus criou todas as coisas, o que era bom, mas sem a presença do homem, a criação estava incompleta. Gênesis capítulo 1, versículo 31. É importante compreender que esse homem não surge por um acidente ou uma ideia vaga, mas é resultado do conselho divino bem projetado. Na criação do homem, pelo relato divino, descarta-se qualquer ideia de evolução, não dando espaço para o homem pré-humano, conforme os livros seculares ensinam, relacionando seu surgimento através de um animal. Não. Antes, esse homem foi criado por meio do poder de Deus de modo muito especial. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Dispensando a ideia de que o primeiro homem foi criado de uma forma pré-orgânica. O homem foi feito de modo especial. Não está no mesmo nível do animal irracional. Isso se nota no fato de que o seu corpo, ao morrer, volta ao pó, mas seu espírito a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Jamais se pode comparar a criação de Adão como a dos animais. Ele foi feito do pó da terra, e logo sua vida surge com o sopro de Deus. Ainda que a frase alma vivente seja aplicada também aos animais, em Gênesis capítulo 1, versículo 21 a 24 e capítulo 2, versículo 19. Jamais qualquer animal foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, há uma diferença entre o homem e o animal. A imagem na qual Adão foi criado foi sendo passada para os seus descendentes. Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 3 e capítulo 9, versículo 6. E por meio dela, se quer expressar que esse ser foi feito de barro, tem um reflexo concreto de Deus em sua vida. No hebraico, a imagem é tselem. Imagem, semelhança. Trata-se de uma imagem moldada, uma figura formada e representativa. 2 Reis, capítulo 11, versículo 18, Ezequiel, capítulo 23, versículo 14, Amós, capítulo 5, versículo 26. Já a palavra semelhança, demut, corresponde à similaridade, à semelhança de como. Ao longo do tempo, houve debates constantes entre os teólogos cristãos para a compreensão desses dois termos.
afirmando que a palavra imagem tratava da questão física, ao passo que semelhança visava ao aspecto ético da imagem de Deus. Por exemplo, um dos pais da igreja, Irineu, cria que imagem apontava para a liberdade. Razão já a semelhança era a possibilidade de comunicação do homem com Deus, a qual foi perdida na queda. As mais diversas opiniões surgiram para tentar dar explicação do que seria o homem criado à imagem de Deus. Alguns falaram de corporidade, envolvendo o lado material e imaterial. Nesse caso, o corpo do homem seria parte da imagem de Deus. Essa colocação não tem tanto cabimento, visto que Deus é espírito e não possui corpo. João capítulo 4, versículo 24. A outra linha de pensamento fala da imagem de Deus no tocante à sua personalidade, que é chamada visão não corpórea, a qual destaca a questão da moral, do domínio, do exercício da vontade, das faculdades intelectivas, a habilidade de falar e organizar. No relato da criação do homem e da mulher, está claro que ambos foram feitos completos, tendo a parte material e imaterial. Na verdade, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus tem um corpo que veio de Deus e que no futuro será útil. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Tem uma vida que se origina do Pai eterno. Atos capítulo 17, versículo 28 e 29. Tem habilidade, capacidade, vontade própria, domínio e capacidade de manter comunhão com Deus. Nisso tudo se configura ao ser com a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve no início de tudo um ser perfeito, inocente, que tinha a santidade no nível de criatura, não absoluta, como Deus. Por isso foi posto um teste da parte de Deus e cedeu. A permanência nesse nível de santidade lhe garantiria a imortalidade, pois a morte passou a reinar depois do seu pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. A história da jornada do homem está nesta terra teve seu começo com Deus. Na verdade, no geral, compreendemos que a imagem de Deus no homem envolvia um ser que foi criado em perfeição e santidade, um ser inteligente, vivo e moral. Após a queda, ele não perdeu essa imagem. Ela foi maculada, contudo jamais apagada. Pois nesse caso, se a tivesse perdido, então como poderíamos caracterizá-lo como um ser racional, inteligente e vivo? Deus é maravilhoso e bondoso. Apesar da queda de Adão, sua imagem vai sendo passada para a sua geração. Gênesis capítulo 5, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Ao que vai acontecendo por meio da geração natural. Os filhos possuem seus corpos, os quais vieram de seus pais, dentre outros elementos genéticos. A grande questão nesse particular é quanto à parte imaterial, como ela é passada de pai para filho. Há três concepções para essa questão. A primeira tem base na filosofia platônica, denominada de preexistência, na qual se afirma que a alma de todos os seres humanos foi criada por Deus no começo do universo e presa nos corpos humanos como uma forma de punição. Há um processo na qual as almas vão se encarnando ao longo do processo histórico, de maneira que vão se tornando pecadoras. Tal ensino era chamado de transmigração da alma. Um dos pais da igreja, Orígenes, tinha uma defesa similar a tal pensamento. Porém, esse argumento não tem qualquer base bíblica, de maneira que os cristãos comprometidos com a Bíblia não apoiam
tal ensino, posto que a concepção de punição e vida eterna é outra. Há mais duas ideias que visam explicar como se processa a questão do imaterial para o homem. Uma delas é o criacionismo, no qual se ensina que Deus cria a alma do homem no momento da concepção ou do nascimento, unindo-as de imediato ao corpo. A alma tem pecado, não porque a criação tem algum tipo de defeito, mas porque mantém contato com a culpa herdada através do corpo. O ensino do criacionismo tem base em Charles Hodgson. E, para afirmar seu ponto de vista, faz uso de Números capítulo 16, versículo 22 e Hebreus capítulo 12, versículo 9, afirmando que a alma se origina em Deus, enquanto o corpo vem dos pais terrenos. Ele dizia que a alma, sendo natural, não poderia jamais ser transmitida por meio da concepção natural. Muitos teólogos reformados são dessa opinião. Em relação ao traducionismo, o que se entende é que a alma vem por meio do processo da geração natural, semelhantemente ao corpo. Para confirmar tal ensino, se faz uso de Hebreus capítulo 7, versículo 10 e Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Com tais passagens se afirma que, ao descansar, Deus não criou mais nenhuma nova alma. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nenhum fôlego de vida foi soprado sobre outros seres humanos, além de Adão. Muitos teólogos passaram a perder para o traducionismo, pois, no caso do criacionismo, por meio de seu argumento, Deus cria uma alma perfeita, depois poderia fazê-la cair. No seu sentido filosófico, o ser humano é visto no aspecto geral com alma e corpo. Assim, o lado físico e psicológico se desenvolve simultaneamente. Fizemos toda essa colocação para que o leitor entenda e compreenda que é a partir da queda que o ser humano passa a herdar a natureza pecaminosa, estando separados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas o homem tem a opção de escolha, se quer trilhar sua jornada nesse mundo com Deus ou sem Deus. Depois da queda, todas as pessoas iniciam sua jornada por meio do nascimento natural com a natureza carnal. Isso se comprova muito bem pelas palavras de Cristo a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Por meio desse nascimento, o homem recebe a parte humana, a carne, que está sujeita à morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Tudo na natureza humana está ligado ao que é próprio dessa existência no plano físico. O homem nascido da carne não tem em sua natureza a espiritualidade de Cristo, o que é chamado de natureza espiritual. A sua inclinação é sempre para as coisas físicas e carnais. Como não tem a natureza espiritual plantada no seu ser, a tendência da vida na carne é totalmente contrária aos princípios divinos, razão pela qual Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 e Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. A condição pecaminosa do homem é descrita teologicamente como pecado original. O nascimento espiritual só é possível mediante a regeneração, a santificação, por meio da qual o homem poderá começar sua caminhada segundo o querer de Deus, para ajustar-se ao padrão de Cristo Jesus e escatologicamente ter como desfecho a restauração de sua imagem e semelhança conforme Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, quando o homem nasce do casal, macho e fêmea, começa sua jornada na terra.
sua vida física. Se escolher andar sem Cristo, sem passar pelo novo nascimento, seu destino é a vida eterna separada de Deus. Porém, se aceitar o convite de Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, possibilitando a entrada em sua vida, nasce um filho de Deus, um novo homem com um novo destino, passando a estar de imediato nas regiões celestiais com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. E ao findar sua jornada neste mundo, terá direito a viver na eternidade com Cristo Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Segundo subtópico, os três companheiros da nossa caminhada. O começo da nossa jornada com Cristo, a salvação, tem a participação conjunta da Trindade. É necessário uma fé firme no Deus Trino e Uno, no que envolve nosso relacionamento pessoal com os membros da Trindade, no que tange ao papel que cada membro desenvolve em prol da nossa salvação. Todos os temas da reconciliação, expiação, redenção, justificação e propiação dependem da cooperação distinta do Deus Uno e Trino. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Na Teologia Sistemática Pentecostal, edição 2009, fala sobre a Trindade. Seus autores dizem: cada pessoa da Trindade é Deus. A palavra do Senhor descarta a ideia de triteísmo, três deuses, e de unicismo. A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Tais pessoas, embora distintas, são iguais, eternas e da mesma substância, ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. Não podemos negar que a doutrina da Trindade, para nós, é um mistério. Primeiramente porque o Deus que a Bíblia fala é grandioso, majestoso, sublime. Não pode jamais ser dissertado, explicado pelas nossas íntimas razões, pelas nossas íntimas razões humanas. Assim, nesse assunto, o cristão temente e reverente às sagradas letras aceita com fé e reverencia ao que é revelado sobre o Deus Trino e Uno. Entendemos a razão como a faculdade concedida ao ser humano para avaliar e ponderar ideias. Teologicamente, podemos asseverar que a razão é descrita como um canal imprescindível para dar e receber informações. Cada cristão verdadeiro é consciente disso. Todavia, para a compreensão das verdades divinas, faz-se necessário que a nossa mente seja a de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Para compreender as coisas espirituais, e que jamais a nossa razão deve ser autônoma, antes ela tem que estar subordinada a uma autoridade maior, fora de nós mesmos, em Deus, pois nossa razão é falha e finita. A nossa razão envolvendo a Trindade não pode jamais ser racionalista. Ela vem como um instrumento de auxílio e jamais de domínio, posto que uma razão humana nunca conseguiria explicar a pessoa de um Deus santo e eterno. Portanto, compreendemos a doutrina da Trindade como a realidade bíblica que descreve o relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Essa verdade está revelada na palavra. Dela jamais podemos fugir. Não se trata de uma invenção humana, nem de algo abstrato. Nunca podemos nos voltar para a doutrina da Trindade como uma formulação de homem da igreja. Pelo contrário, esse ensino está revelado na palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Toda a causa da nossa salvação
foi uma ação principalmente do Pai, envolvendo seu Filho para a nossa redenção e justificação. É por intermédio do sangue de Cristo Jesus que se dá o perdão dos nossos pecados. Acontece também a denominada propiciação, que é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com o Senhor. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios de animais, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Êxodo capítulo 32, versículo 30, Romanos capítulo 3, versículo 25 e 1 João capítulo 2, ou João capítulo 2. Nosso Cristo Jesus, por meio de seu sacrifício, nos tornou agradáveis a Deus. Hoje ele atua em nosso favor perante o Pai, fazendo nossa defesa. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele é a propiciação pelo nosso pecado e do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. E isso nos dá a certeza plena e segurança da nossa salvação, pois Jesus ser tanto o nosso Salvador como também a oferta agradável a Deus pelos nossos pecados. A terceira pessoa que está presente em nossa jornada para o céu é o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus, falando dele, usa a expressão grega Aion. João capítulo 14, versículo 16. Seria uma pessoa distinta, mas do mesmo tipo que ele. O trabalho do Espírito Santo na vida do salvo, conforme Tito capítulo 3, versículo 5, é empregar a obra realizada por Cristo Jesus no novo nascimento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que busca levar o cristão a um viver santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Nos concedendo acesso ao Pai. Efésios capítulo 2, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 21. Por meio de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, pelo exposto, podemos entender que a nossa caminhada para o céu envolve as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sem o papel desempenhado por cada um deles, não seria possível a doutrina da expiação vicária, por meio da qual Cristo Jesus, na sua morte, levou os nossos pecados sobre si. Pai, Filho e Espírito Santo são os três companheiros presentes na nossa caminhada para a Canaã celestial. O Pai eterno é o grande Criador que envia Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, que desse modo está expressando seu grande amor. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo, em ação, desenvolve o trabalho da nossa salvação, encarnando-se para nos dar vida eterna e trazendo Deus para perto de nós. João capítulo 1, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23. O Espírito Santo trabalha em nossa vida para que a obra de Cristo seja uma realidade em nosso ser, nos conduzindo à santidade, às verdades divinas. João capítulo 16, versículo 13. Quem nessa vida negar a Cristo Jesus não tem o Pai, e quem negar o Pai não tem o Filho. 1 João capítulo 2, versículo 23. No demais, há de perder a vida eterna, posto que é tão somente pela obra de Cristo na cruz do Calvário que a justiça e a graça divina nos são reveladas. O homem imperfeito é reconciliado com o Deus perfeito por meio de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 11 a 13. Segundo tópico, o novo nascimento. Primeiro subtópico, por que precisamos do novo nascimento? Não precisamos ir longe para respondermos tal pergunta.
Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, na Nova Almeida, Revista Atualizada. Logo, o pecado leva à morte. Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23. No pecado, o homem não apenas tem a consequência da morte, mas está separado de Deus. E para que possa chegar-se a ele, é preciso nascer de novo. Vivendo no pecado, o homem segue a vida da velha natureza, cujas obras são descritas por Paulo em Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Logo, podemos compreender o estado em que a humanidade caminha sem Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. Sobre isso, o grande pastor Billy Graham afirmou que parece que muita coisa está melhorando no mundo, menos o homem. Isso é uma realidade sem precedentes, pois o homem, com sua capacidade, pode melhorar seu ambiente por meio da cultura e da tecnologia, faz diversas mudanças e conquistas, mas como é dominado por uma natureza pecaminosa, sempre caminha para um abismo, posto que o viver na carne não o conduz a agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Os jornais e mídias revelam o panorama em que a humanidade está envolvida. Assassinatos, roubos, crimes, desigualdade social, egoísmo, racismo, medo, depressão, trapaças, mentiras, estupros, abortos e drogas. Não faltam análises das ciências comportamentais, como, por exemplo, da psicologia, antropologia e sociologia, na incansável busca de compreender o homem e a sua natureza, o porquê de suas reações maléficas e comportamentos alterados. Mas esse esforço não tem alcançado sucesso, visto que analisam o homem apenas de fora para dentro, e não de dentro para fora. Caso isso fosse feito, logo se compreenderia a realidade, pois Jesus deixou claro os sinais que estão do lado de dentro de um homem, de vida não transformada. Mateus capítulo 15, versículo 19 e Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. A sociedade olha para o homem apenas no seu aspecto biológico, mas não crê e nem aceita falar que ele é um pecador miserável, separado de Deus e que, por viver na prática do pecado, suas obras são maléficas. As ditas teologias modernas, teologia queer, teologia liberal, teologia da libertação, teologia moderna e teologia crítica, todas procuram tratar apenas das questões sociais, descartando o homem como um ser pecador separado de Deus, que precisa arrepender-se de seus pecados, crendo em Cristo para ser salvo. Na atualidade, presenciamos o abrandamento de muitas mensagens quanto ao pecado e à necessidade de arrependimento, como pregavam João Batista e Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17. É claro que a Igreja de Jesus Cristo deve combater a injustiça social, as políticas opressoras e precisa estar ao lado dos pobres e necessitados, temas que sempre estiveram presentes na Bíblia. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Visto que nosso Deus é descrito como estando ao lado dos menosprezados, dos menos afortunados, e a prática do amor e acolhimento de tais pessoas é uma recomendação divina presente no Antigo e Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Todavia, é preciso ter em mente que não basta apenas querer mudanças em lugares de grande pobreza e implantação de boas políticas públicas, se nos esquecermos de que o problema não está do lado de fora, mas do lado de dentro.
no coração, o qual precisa passar por uma transformação urgente. Jeremias capítulo 17, versículo 9, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, capítulo 36 e versículo 26. Jamais haverá sociedade modificada, melhorada, sem a real transformação do coração, o que só é possível pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos os homens na terra precisam do novo nascimento, porque existem dois problemas em suas vidas. O primeiro é espiritual e o segundo é social. No espiritual, o homem que vive em pecado está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Situação que o torna incapaz de conhecer a Deus e manter um relacionamento com Ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, Paulo evidencia a situação espiritual do homem que vive em pecado, o que esse pecado se alastrou e o conduziu a uma condição pecaminosa, atraindo a ira de Deus. Toda a humanidade está em pecado. Por meio de seus esforços e obras próprias, jamais conseguirão se libertar. Isso foi bem pontuado por Paulo. Destarte qualquer caminho tomado pelo homem sem Cristo será totalmente em vão. João capítulo 15, versículo 5. De modo que o problema do pecado só pode ser resolvido em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38. Em Mateus no capítulo 18, versículo 3, está claro. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. No aspecto espiritual, o homem precisa despir-se do velho homem, isto é, da velha natureza pecaminosa. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Para passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5, receberam a nova natureza, a vida, a divina, e assim o problema do pecado está solucionado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. O segundo grande problema do homem é a questão do social, que é ampla e envolve questões nas mais diversas áreas. A natureza de tais problemas é bem complexa pela ótica humana, e a solução delas só é possível pela abordagens multifacetadas, envolvendo a participação do governo, população, indivíduos. Não se pode jamais negar que a discriminação, falta de emprego, opressão política, racismo, desigualdade social, pobreza, violência, saúde precária. Pessoas com boas intenções podem promover ações políticas, inclusive a igreja poderá desenvolver atividades de cunho social, como tem feito ao longo de sua existência, criando orfanatos, escolas, dando dignidade pela valorização da vida humana como um presente de Deus. A igreja não se omite diante das questões sociais, porém está consciente de que apenas isso não basta, pois o maior problema é a questão espiritual, a condição pecaminosa na qual o homem vive. Como já dito, não basta apenas sermos boas pessoas, realizamos grandes projetos sociais, lutar por implantações de grandes políticas públicas. Tudo isso é importante. Todavia, o grande problema está alojado no lado de dentro do homem, sua natureza pecaminosa, e ela só pode ser desfeita pela transformação ocasionada pelo Evangelho. Além dessa vida, há uma vida eterna. Dela só poderá desfrutar aquele que nasceu de novo. João capítulo 3, versículo 3 e 5. O homem que está morto no pecado precisa da graça e do favor divino para viver, para ter os seus pecados perdoados, pois a vida que sua alma precisa só pode vir de cima, isto é, de Deus. Obreiros,
pastores, pregadores e teólogos, proclamemos com vigor e no poder do Espírito Santo a palavra de Deus, dizendo ao mundo em pecado que só Jesus pode salvar. Atos capítulo 4, versículo 12 e capítulo 16, versículo 31. Priorizemos em nossos púlpitos, escolas bíblicas e seminários a necessidade que o homem tem do novo nascimento. Sigamos a recomendação de Deus ao profeta Ezequiel para que todos se convertam. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. E gritemos ao mundo para que se voltem para Deus, pois só Ele pode salvar. Isaías capítulo 45, versículo 22. Segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. O sistema religioso pode ser descrito como um conjunto de crenças, práticas e rituais que são observados, seguidos e praticados por um grupo de pessoas assente na fé em alguma divindade. Podemos asseverar que a estrutura da religião propõe ao homem resposta para muitas de suas questões existenciais, concede orientação moral e dá um sentido à vida. No aspecto antropológico, afirma-se que o homem é um ser em essência religioso. Naturalmente, ele pende para a religião. Além do mais, outras ciências, como, por exemplo, a sociologia, declaram que o homem anseia por uma experiência religiosa. As muitas religiões do mundo vão surgindo e criando seus símbolos, suas celebrações, suas doutrinas, seus ritos, suas crenças, desejando com isso mesmo, em meio a tantas diferenças, ligar o homem a Deus. Devemos entender que a religião sempre fez parte da vivência humana, buscando responder às perguntas cruciais. Qual é o real sentido da vida? De onde o homem veio? Por que estamos aqui? Para onde iremos ao final de tudo? É na religião que tais perguntas angustiantes podem encontrar suas respostas, concedendo ao homem certo tipo de consolo e conforto. É nesse prisma que se pode afirmar que a religião dá respostas para as questões existenciais, dando à alma do homem paz, consolo, esperança e levando cada pessoa a entender que a vida humana tem sentido. O mundo atual é descrito como a era da tecnologia, da globalização, da ciência, da cultura, e mesmo assim é marcado também pela violência, estupro, desigualdade, terrorismo, desvalorização da vida humana, o que revela que o ser humano perde a sua real essência. Esse homem perdido sente um vazio em sua alma, apesar de todo avanço que possa promover. Ele jamais pode se separar do sagrado, visto que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Há algo de Deus no homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ainda tateando, como disse Paulo, o homem busca a Deus. Atos capítulo 17, versículo 27. A ciência com seus avanços e a racionalidade com a sua confiança plena na razão, buscando deixar Deus de lado, não consegue tirar a religião de cena, uma vez que não possuem as respostas precisas para aquilo que gera desconforto e tristeza na alma do homem. Assim, a religião se apresenta com suas propostas. A religião atinge o que a tecnologia não pode atingir, o que a racionalidade não pode dar, a paz e o conforto para a alma. Entretanto, é preciso levar em consideração que existe a religião que segue os princípios exarados na palavra, mas existe também a religião natural, a qual é produto do homem, cuja base é o egoísmo humano. Ela está totalmente diante de Deus,
Quem falou dela foi o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 23. Ela pode envolver a crença em um Deus ou deuses, e ensina que, por meio dos esforços humanos, pode-se chegar a Deus. Assim, qualquer coisa pode tornar-se religião. Afirmamos categoricamente que o cristianismo verdadeiro não é religião, mas trata-se de um relacionamento firmado entre Deus e o homem, por meio do sangue de Cristo Jesus, pelo qual fomos perdoados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, e Hebreus capítulo 9, versículo 22. As religiões humanas ou naturais, criadas pelos homens, possuem seus absurdos, razões pela qual muitos dizem: não quero ter religião. Não se pode negar nem esconder que, em nome da religião, muitos crimes e atrocidades foram cometidos. Em nome da religião, os seus deuses, filhos, foram sacrificados. Outros se lançaram às práticas mais horríveis na intenção de terem seus pecados perdoados. Por exemplo, na Índia, pessoas se deitam em tábuas de pregos, ficam sem comer e beber apenas para serem perdoados. É costume bem prático na Ásia, aliás, é costume bem prático na África, homens caminharem sobre brasas, se saírem totalmente ilesos sem se queimar. A conclusão é que foram aceitos por Deus. Caso contrário, são vistos como pecadores. Na atualidade, muitos fazem o uso do termo religião para se referir a todas as seitas, identificando-as como maometismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, confucionismo. Inclusive, colocam nesse meio também o cristianismo. É importante analisar que as palavras de Paulo são certeiras quando ele faz alusão à religião natural, a qual substitui o plano original de Deus. Sua introdução na vivência humana se dá pelo próprio homem. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 25. Por meio da religião natural, pode-se analisar que houve deturpação das verdades divinas reveladas. Assim, o homem não apenas reprimiu tal verdade, mas trouxe o erro e criou sua religião. Nesse tipo de religião, pode até haver certos elementos de verdades, certos padrões éticos, termos que, por vezes, são semelhantes ao da Bíblia, mas, na verdade, são apenas ilusões. Nada que possa de fato salvar. No caso da religião humanista, há um desprezo para com a Bíblia. Essa religião não aceita as ideias teológicas envolvendo a questão do pecado, da necessidade da justificação pela fé por meio da morte de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O sistema religioso possui coisas boas, como a prática de fazer o bem, destaca aspectos éticos e morais, tem seus ritos, boas obras, ações comunitárias, reformas sociais. Porém, nada disso salva, posto que a salvação é resultado da fé em Cristo Jesus e na sua obra salvífica, que gera um relacionamento perfeito com Deus e concede a verdadeira vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Existe uma religião verdadeira e outra falsa. A falsa é aquela criada pelo homem. Quem primeiro a desenvolve é Caim. Ele se aproxima de Deus com sua oferta, mas seu coração não era verdadeiro, e sim egoísta, falso, superficial, sem obediência, sem fé, pois era do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 12. Ele quer se achegar ao Senhor do seu jeito, pois o texto diz que suas obras eram más. Nesse particular,
de modo analógico ou análogo, dizemos que Caim é um protótipo da religião humana, natural, vazia, do esforço próprio. Deus não se agradou de sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Por outro lado, ainda seguindo a ilustração dos dois irmãos, temos Abel. Este foi ao Senhor com um coração puro, verdadeiro, em uma atitude de reverência, humildade, sinceridade, adoração, verdade. E prontamente Deus atentou para a sua oferta, isto é, se agradou do hebraico efet shah, olhar para, considerar, fitar ou observar ao redor. Gênesis capítulo 4, versículo 4. A religião humana ou natural não pode jamais promover a salvação. Por outro lado, a religião verdadeira que se aproxima de Deus com fé, buscando a sua palavra, crendo em Jesus Cristo, pode sim salvar. Terceiro subtópico: o que é nascer de novo? O nascer de novo está escrito no Novo Testamento, aparecendo aproximadamente em 85 passagens, fazendo alusão à nova vida. Essa nova vida não é produto do homem, do seu interior, de seu esforço, mas trata-se de uma ação plenamente do Espírito Santo, o que é denominado na Bíblia de novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 a 5, o que ainda pode ser descrito de nascer da parte de Deus. João capítulo 1, versículo 10 a 11 e 1 João capítulo 3, versículo 9. Nova criação, em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Em suma, nascer de novo é um termo bíblico que quer dizer regeneração. Tito capítulo 3, versículo 5. O novo nascimento trata-se especificamente de uma ação sobrenatural. Não é um esforço do homem. Porém, o que o homem deve fazer é decidir se aceita ou não essa ação do Espírito Santo que vem de cima, isto é, de Deus. Na verdade, podemos dizer que o novo nascimento é um milagre operado por Cristo na vida do homem que o aceita com fé, processando tudo isso sobre 4 passos: justificação, regeneração, adoção e santificação. A salvação como milagre começa com a justificação, por intermédio dela, sem ter a culpa do pecado apagado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Posto que antes, devido à depravação da natureza humana, colocava o homem distante de Deus e em condenação. Quando o homem aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador pela fé, então começa a nova vida, ou seja, a regeneração. Isso se dá de modo instantâneo, logo que a justiça de Cristo passa a agir em sua vida. Pela regeneração, o homem passa a ter a natureza de Cristo implantada em seu ser, isto pela ação do poder do Espírito Santo. Por esse motivo que Paulo esclarece que nada disso é pelo esforço do homem. Tito capítulo 3, versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 12 e 13. É importante entender que, por meio dessa nova natureza, o cristão poderá seguir sua jornada de fé ciente que tem dentro de si a força divina que o capacita a viver em retidão e seguir firme as mansões celestiais. É possível agora seguir em frente, porque a nova natureza foi implantada, não estando mais o homem naquela situação de morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Sem capacidade de manter um relacionamento perfeito com Deus, de convencê-lo verdadeiramente. Pelo contrário, agora poderá não somente penetrar na dimensão espiritual, como também discernir tudo espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por intermédio da palavra compreendemos a necessidade do novo nascimento, pois estando na condição de um pecador,
dominado pela velha natureza pecaminosa, não era possível jamais esse homem entrar no céu. Por isso só é para quem é nova criatura. João capítulo 3, versículo 3. Sem a nova natureza, não há como resistir à natureza pecaminosa. 1 João capítulo 3, versículo 9. Pela nova natureza, o cristão pode seguir em frente de cabeça erguida, pois é consciente de que tem uma vida agora justificada, reta diante de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 29. Lendo João capítulo 5, versículo 24, encontramos os benefícios da nova vida, vida eterna e vida presente com Cristo neste mundo. É por meio dela que vivemos com a expectativa da vida no porvir, que é chamada de vida espiritual. A nova vida tem o espírito humano fortalecido pelo Espírito de Deus. Assim não se cumpre o desejo da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A vida que nos é comunicada pelo Espírito Santo gera em nós comunhão com Deus, pois não vivemos mais para a vida neste mundo pecaminoso. Romanos capítulo 6, versículo 11. Haverá uma plenitude ainda maior dessa vida que já se vive aqui com Cristo nesse mundo, pois quando o mortal se revestir da imortalidade, então seremos glorificados sendo como Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Em se tratando da nova natureza, o cristão vive agora na esperança da glória de Deus, como sua vida é espiritual e desenvolve comunhão com Deus. Ainda que esteja nesse mundo, essa nova natureza lhe concede poder pela ação do Espírito Santo para não pensar mais nas coisas dessa vida, mas ter atitudes diferentes para com elas, como, por exemplo, passar a ter ódio do pecado, priorizando em seu viver diário a vida em Cristo Jesus. Pedro é bem categórico em afirmar que agora possuímos a natureza divina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. É importante dizer que, ainda que tenhamos a nova vida e uma nova natureza, a velha natureza não foi debelada de uma vez por todas, de modo que o cristão terá que lutar contra o pecado e a tentação. Mas, doravante pela nova natureza implantada, vinda do Espírito Santo, não se inclinará mais para a carne, como era antigamente. Romanos capítulo 8, versículo 8. E sim, para as coisas do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Essas duas naturezas sempre estarão em conflito. A espiritual penderá para as coisas de Deus, ao passo que a carnal para as coisas pecaminosas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Na verdade, é uma guerra constante. Romanos capítulo 7, versículo 21, que é vencida pelo poder do Espírito de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 16. Quarto subtópico: o novo nascimento e seu processo. O homem por si mesmo jamais poderá desenvolver um novo nascimento. Todo esse processo, como já dito antes, trata-se de algo sobrenatural, uma ação direta do Espírito Santo de Deus. No texto do profeta Jeremias, objetivamente, ele salienta que o homem não pode, por si mesmo, alterar sua natureza pecaminosa, da mesma forma que um etíope não pode mudar a cor de sua pele, nem tampouco o leopardo suas manchas. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Por vezes, há da parte do homem uma luta para controlar seus desejos e não praticar coisas ruins, ou procurar fazer coisas boas, mas isso não quer dizer que sua natureza foi mudada. É claro, essa ação é limitada pela força humana, como acontece com a represa. Tenta por certo tempo segurar a água parada, mas não demorará para que haja um rompimento brusco. O profeta Zacarias disse: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Quando a transformação vem pelo Espírito Santo de Deus,
implantando a nova natureza, de fato aconteceu a real transformação no homem interior, o que acontece teológica e biblicamente de três maneiras. Por meio da ação de ouvir a palavra. A regeneração ou o novo nascimento acontece quando o homem ouve a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o qual tem o poder de transformar o pecador em uma nova criatura. Devemos pregar o Evangelho a todos, pois somente ele tem o poder de agir no coração do homem. Por meio da mensagem do Evangelho, o homem toma conhecimento dos seus pecados e da necessidade de ter o Salvador, Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16. A definição que se pode dar do Evangelho é a seguinte: a mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Romanos capítulo 1, versículo 15. Evangelho, em grego, quer dizer boa notícia. É preciso entender que a palavra de Deus age poderosamente no coração do homem, porque ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro esclarece que o homem é gerado não da semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus, a qual vive e permanente, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Tiago afirma que nós somos gerados pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18. Essas verdades nos levam a refletir sobre a importância que devemos dar à mensagem do Evangelho, pois somente ela pode salvar. Assim, jamais desprezemos a real pregação da palavra. Por meio da ação de crer e receber a palavra. É preciso que aquele que ouviu a palavra não apenas manifeste uma grande alegria, mas que procure responder positivamente à mensagem pregada, rendendo-se a Cristo, crendo nele de todo o coração e aceitando-o pela fé. É tão somente dessa forma que a real transformação é possível. O apóstolo João é bem claro em dizer que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Comunicação da vida verdadeira pelo Espírito Santo. Após os dois passos mencionados, é que o milagre da regeneração, como uma ação transformadora do Espírito Santo, irá se processar cabalmente, resultando na nova vida e nova natureza oriunda do Espírito Santo. Esses dois primeiros processos listados foram citados por Jesus a Nicodemos. Nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando se ouve e crê na palavra, recebendo-a de todo o coração, conforme fez o eunuco em Atos capítulo 8, versículo 36 e 37, a regeneração acontece como um ato instantâneo, abrindo-se a porta para se desenvolver uma vida de santificação, a qual é inicial, progressiva e final. Vale ressaltar que, no momento da regeneração, o novo convertido recebe a nova vida e a nova natureza, e por meio da santificação, ele é capacitado a desenvolver na prática um novo comportamento. Terceiro tópico: o Novo Testamento e a caminhada do cristianismo. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeiro subtópico: o Novo Testamento. De posse da Bíblia Sagrada, de imediato, o cristão vai se deparar com duas expressões adjetivais, Antigo e Novo Testamento. Ambas fazem menção a pactos e da antiga aliança e da nova aliança.
Aqui nos deteremos em análise o Novo Testamento, que é a revelação de Deus para o bem de todos os povos. Jesus Cristo, o Messias e Salvador, veio na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e com ele teve início a igreja, fundada sobre o alicerce do testemunho dos apóstolos. O Novo Testamento compõe-se de 27 livros, assim classificados: livros históricos, evangelhos e atos. 5 epístolas de Paulo, 13 epístolas gerais. Livros históricos, evangelhos e atos, 5 livros. Epístolas de Paulo, 13 livros. Epístolas gerais, 8. E Apocalipse, 1. Ao nos voltarmos para o Antigo Testamento, vemos que ele está repleto de profecias messiânicas, isto é, atinentes à pessoa de Jesus Cristo. O número é de aproximadamente 40 profecias com o tema. Os homens que a predisseram, alguns eram de alto nível cultural, outros de baixo nível cultural. A abertura da profecia envolvendo a pessoa de Cristo começou em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, sendo que o desfecho delas se dá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. O período que separa o Antigo e o Novo Testamento é de 400 anos. Isso quer dizer que Deus, em sua sabedoria, onisciência e onipotência, escolheu o momento certo para que tudo tivesse seu pleno cumprimento. Tudo que os santos da antiga aliança falaram de Jesus Cristo, envolvendo seu nascimento, obra, caráter, humildade, amor, morte e ressurreição, cumpriu-se cabalmente. Jesus mesmo deixou claro aos seus discípulos o que a lei, os profetas e os salmos disseram sobre ele. Lucas capítulo 24, versículo 44. Os livros bíblicos que mais falaram profeticamente da vinda de Jesus Cristo como o Messias foram Salmos, Isaías, Zacarias, sendo que o destaque maior vem para Isaías, no qual constam aproximadamente 16 referências em relação ao Messias. Em destaque, o mais lido é o capítulo 5, capítulo 53. Essas profecias, falando de Jesus Cristo, jamais o exaltaram como um chefe político, um grande filósofo, um camponês normal, um revolucionário, como desejam os estudiosos liberais que buscam desfazer de Cristo. Antes, as profecias bíblicas, falando da vinda de Jesus como Messias, o destacavam de duas maneiras. Primeiramente, o Rei Messias. Salmos 2, dos versículos 6 a 8. Daniel capítulo 2, versículo 44. Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. E em segundo lugar, Jesus é descrito como um servo sofredor. Isaías capítulo 50, versículo 6 a 52. Daniel capítulo 9, versículo 26. E Zacarias capítulo 11, versículo 12. Por meio dessa conceituação precisa do Novo Testamento, o caro leitor poderá compreender que, ao tomar em mãos o Novo Testamento para fazer uso, não se tem uma obra qualquer, mas sim a revelação perfeita de Cristo Jesus. São 27 livros totalmente inspirados, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, os quais revelam o cumprimento do programa de Deus para o bem da humanidade, pois é pela doação de Cristo ao mundo por parte do Pai que a revelação perfeita e desejada para os homens se realiza. Mateus capítulo 1, versículo de número 23. No Novo Testamento constam as verdades que antes estavam ocultas, profetizadas, mas agora totalmente reveladas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. As obras do Novo Testamento
tiveram a supervisão plena do Espírito Santo de Deus no processo de inspiração. Deus protegeu de erros os seus escritores. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Pelo conceito de Novo Testamento, somos ensinados que o novo pacto, firmado com Deus para a nossa salvação, não se origina nem se modela no antigo, quando animais inocentes eram mortos. Destarte a nova aliança que vivemos com Cristo é resultado de seu sacrifício, seu sangue. Mateus capítulo 26, versículo 28, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, por meio do qual passamos a ter uma nova vida, um novo relacionamento com o Pai, de modo que nos tornamos agradáveis a Ele. Segundo subtópico, o tema principal do Novo Testamento. Para a existência de um grande prédio é preciso uma base sólida, um firme fundamento. Semelhantemente, o Novo Testamento não seria o que é sem a pessoa de Jesus Cristo. Sua origem, tema e alvo orbitam em torno dele. Nas páginas dos 4 evangelhos, Jesus é apresentado não apenas como um ser humano comum, mas como o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. O que já existia antes de todas as coisas, antes de Abraão. João capítulo 8, versículo 58. Maior do que Moisés. João capítulo 5, versículo 46. E Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. E o Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23. O caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Igual ao Pai. João capítulo 10, versículo 30. O único por meio do qual o homem pode ter a vida verdadeira. João capítulo 6, versículo 66. O tema da mensagem do apóstolo, ou dos apóstolos, a doutrina que passaram a ensinar, tudo se firmava em Cristo Jesus, a pedra principal. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Pois dele depende a nossa salvação. Paulo mesmo esclarece que não propunha falar outra coisa, senão de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. O destaque que se pode notar nas palavras de Cristo é: eu sou. Por diversas vezes disse: eu sou a luz, a vida, a verdade, o pão do céu, perdoador, salvador. Só quem realmente poderia ser o criador da igreja verdadeira, seria ele. Afirmamos que o cristianismo tem sua base bem alicerçada em Cristo Jesus. Assim afirmamos que o evangelho só falam de Jesus Cristo, o ser perfeito. Como ele mesmo disse: eu sou a videira, vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Pela leitura do Novo Testamento, por intermédio dos 4 evangelhos, logo a pessoa concluirá que a alusão que se faz ao rei protagonista principal, Jesus Cristo, é que ele não é comum. Seu nascimento foi diferente. Aliás, seu nascimento foi diferente. Seu viver foi diferente. Seu ensino era com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 32. Jamais se igualando às frias normas farisaicas ou aos farrapos do velho judaísmo, contaminado de tradições próprias, que para ter o novo ensino de Jesus Cristo precisaria ser odre novo e veste nova, pois os odres velhos e podres dos judeus não suportariam os novos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17. Os quais só podem frutificar na vida de pessoas que se tornam novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Terceiro subtópico: a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Pelo que anteriormente já foi exposto, prontamente o cristão já pôde concluir sobre a importância do Novo Testamento para a sua vida, pois Cristo é a base, o assunto geral desses 27 livros. Todas as histórias narradas nos evangelhos, nas epístolas, envolvendo Cristo, foram inspiradas e são plenamente verdadeiras. O Novo Testamento reveste-se de grande significado para o cristão pelo fato de ele ser o maior documento original da nossa fé, pois em suas páginas constam a mensagem de que precisamos para viver uma vida de fé e santidade. Esse maravilhoso documento divino não está no nível histórico de qualquer outra obra, sendo visto apenas como uma peça literária que se perdeu no tempo. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. De posse do conhecimento e da prática do Novo Testamento, o cristão poderá desenvolver uma vida de comunhão e salvação com Deus por intermédio de Cristo para ter a vida eterna. João capítulo 20, versículo 31, Lucas capítulo 1, versículo 4, João capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 5, versículo 24, e Atos capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Além do mais, poderá desenvolver a defesa de sua fé, posto que seu conteúdo é também apologético, pois cada página lida do Novo Testamento leva o cristão a viver a verdade de Cristo, a qual liberta. João capítulo 8, versículo 32, colocando em perfeita condição espiritual, prevenindo-o das heresias e doutrinas erradas, como as vãs filosofias e superstições. Mas, em essência, como já supracitado, o conhecimento do Novo Testamento e seus ensinos levam o crente a pender para um viver santo conforme o proceder de Cristo Jesus. Os que querem conduzir-se na jornada cristã para o céu precisam viver os ensinos neotestamentários. É por meio do ensino do Novo Testamento que o cristão passa a ter e a compreender os verdadeiros padrões do real cristianismo, desenvolvendo uma vida santa e de frutificação, pois segue o personagem principal de todo o seu conteúdo, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Para falar da relevância do Novo Testamento, além de todo o seu conteúdo interno, envolvendo as provas da inspiração, o cumprimento das profecias, o testemunho dos apóstolos, bem como o de Pedro, João e Paulo, os quais asseguravam a importância da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Atos capítulo 3, versículo 13, acrescenta-se a isso o testemunho da história, na qual o Senhor Jesus, conforme prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20, sempre esteve presente com a igreja, desenvolvendo a comunhão íntima com ele e vencendo as vicissitudes, as forças opositoras. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18. Um Cristo que vive a vida de fé firmado no novo pacto, na nova aliança, procurando atentar para os ensinos de Cristo presente no Novo Testamento. Aliás, perdão, irmãos. Um cristão que vive a sua vida de fé firmado no novo pacto, na nova aliança, procurando atentar para os ensinos de Cristo presentes no Novo Testamento, jamais se abrirá ao novo modismo, às novas doutrinas comprometedoras, visto que o conteúdo desse livro lhe concederá a verdadeira liberdade. João capítulo 8, versículo 36. Quando Jesus entrou no cenáculo ou no cenário humano, o mundo religioso da época se configurava dominado pelo animismo,
culto aos imperadores, religiões místicas, prática de ocultismo, mas pela mensagem pregada, o evangelho, as boas novas, uma nova fé verdadeira brotava no coração daqueles que se arrependiam, pois, como bem disse Paulo, o evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Conclusão. Compreendemos que a vida humana começou com Deus e precisa de Deus constantemente. Porém, ao longo do caminho, o homem afastou-se do Senhor, tomando atalhos comprometedores, passando a ter uma natureza pecaminosa, corrupta. Daí a necessidade do novo nascimento em Cristo Jesus. Ao começar a nova vida, ela tem que ser guiada e orientada pela Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, procurando ter como regra de fé e de prática a Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento, que é a base da nossa nova aliança em Cristo Jesus. Conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Então, meus irmãos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lição de número 1, que trouxe o título O Início da Caminhada. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que vai estar trazendo o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.